Olá, pessoal, tudo bem? Então, na videoaula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o sistema excretor, tá? Então, eu trouxe aí alguns aspectos hormonais, né, de hormônios que controlam o sistema excretor, as doenças, né, relacionadas a esse sistema fisiológico, algumas doenças, na verdade, relacionadas a esse sistema fisiológico, e também algumas outras curiosidades aí que não foram comentadas na aula passada, tá? Então, revisando um pouco, né, os rins aí, como a gente sabe, né, a principal função do rim é, além de tirar os compostos tóxicos, né, os compostos nitrogenados tóxicos, eles controlam aí, a quantidade de água e de sais minerais no nosso organismo, tá bom? Então, quando a gente está hidratado, os rins eles aumentam a eliminação de água pela urina, e quando a gente está desidratado, os rins são obrigados aí a reter a eliminação de água, né, e aí é produzida aí uma urina menos concentrada, né, mais concentrada, na verdade, com menos água, tá. Bom, para fazer essa regulação, a gente, né, comentou meio por cima da outra aula, se eu não me engano, né, mas para fazer essa regulação do balanceamento hídrico do nosso corpo, são necessários alguns hormônios, tá. Então vamos comentar um pouquinho sobre esses hormônios. O primeiro deles é a aldosterona, tá. A aldosterona, ela é um hormônio aí que é produzida pelas glândulas suprarrenais, que são 2 glândulas que ficam acima dos rins, tá bom. Eh, Esse hormônio está diretamente envolvido aí no controle de sais do organismo, principalmente do sódio e do potássio, e automaticamente controlando a entrada desses sais, ela controla a quantidade de água do meu corpo, tá. É um hormônio aí que é conhecido por estimular a sede, tá certo. Então a sede é controlada por hormônios, e esse hormônio é a aldosterona, que é um hormônio aí produzido nas glândulas suprarrenais, tá. Além disso, esse hormônio, ele faz o controle da pressão sanguínea. Como que ele faz esse controle, né, então, absorvendo, reabsorvendo água ou deixando que ela seja eliminada, tá certo, ela faz aí um controle dos eletrólitos, né, dos sais no nosso organismo, tá certo. A gente sabe que muito sal eleva a pressão e pouco sal, né, abaixa a pressão aí, tá certo. Então ela consegue fazer também esse controle da pressão sanguínea nosso aí. Bom, as glândulas suprarrenais, né, tá aqui, ó, então aqui tá os 2 rins, e são 2 glândulazinhas que ficam acima desses órgãos aqui, tá bom? Bom, o segundo hormônio que eu tenho é o ADH, tá, que é o hormônio antidiurético ou conhecido como vasopressina, tá bom? Ele age aí no túbulo contorcido distal e no ducto coletor lá no néfron, tá bom? E esse hormônio, ele faz com que ocorra maior reabsorção de água nessas estruturas, tá certo? Esse hormônio ele é produzido numa região lá do nosso cérebro, conhecido como hipotálamo, e é armazenado em uma outra região cerebral também, conhecida como hipófise, tá? Uma observação, né, o ADH ele é muito importante, e ele é muito importante principalmente quando a gente transpira, né, por exemplo, no calor, né, quando a gente está fazendo exercício físico, enfim, quando a gente transpira. Por quê? Porque na transpiração a gente perde muito mais água, né, e para que o organismo consiga reter essa água que está sendo perdida de alguma maneira, é liberado o ADH, tá certo? Entretanto, algumas coisas aí podem inibir a produção desse hormônio. Uma delas é o álcool e a cafeína, tá? Então, quando a gente bebe muito álcool, né, quando a pessoa bebe muito álcool, há a produção de mais urina, né? As pessoas vão mais ao banheiro. Vocês devem ter percebido tios de vocês que bebem bastante cerveja e vão bastante no banheiro, né? Por quê? O álcool inibe o ADH. Então, quando se menos água é reabsorvida pelos rins, mais água será eliminada pela urina. Então a pessoa vai muito mais constantemente no banheiro. Só que no dia seguinte eu vou ter a famosa aí ressaca. Por quê, né? Ressaca justamente por causa disso. Nosso corpo está desidratado, perdeu muita água pela urina. Inclusive o cérebro está desidratado. É aí que eu vou ter o sintoma da dor de cabeça na ressaca. Né? Outro fator de inibição aí, tá certo? Do ADH é uma doença aí geralmente de cunho genético chamada diabetes insípidos, tá certo? É uma doença de cunho genético, tá? Em que as células, né, do néfron,
elas não são sensíveis aí ao ADH, então a pessoa tem uma dificuldade em reabsorver água na diabetes insípidos. Cuidado que não é a mesma diabetes lá que a gente está acostumado, né, a ver aí nos noticiários, tá. Essa é chamada diabetes insípido, tá, tem a ver com a dificuldade de reabsorção de água. Bom, falando em diabetes insípida, né, como eu falei, tá certo? É uma doença de fundo genético, né? Mas eu tenho outras doenças aí relacionadas ao sistema excretor. Eu tenho a chamada nefrite, tá? Que é uma doença aí geralmente causada por fungos, bactérias ou vírus, mas também pode ter algum fundo comportamental, como o uso excessivo de medicamentos, ou até ser autoimune, né? Então, o lúpus aí, as pessoas que têm lúpus pode desenvolver nefrite, tá? E o que que é isso? É uma inflamação aguda ou crônica de um dos 2 rins. E aí, um dos 2 rins vão começar a falhar, tá. Quando os rins começam a falhar, seja por nefrite, seja por qualquer outro motivo, tá, eles não vão eliminar aí de maneira eficiente os compostos nitrogenados tóxicos, né, e muito menos aí fazer o controle hídrico aí que a gente precisa. Por causa disso, a gente começa, né, eh comece então a usar aí uma máquina que vai ter que fazer o papel do rim, que é a tal da hemodiálise, tá. A hemodiálise, pessoal, tá bom, ela deve ser feita de 3 a 4 dias por um período de 3 a 4 horas. E é uma máquina que vai fazer o papel do rim, o papel de filtrar todo o sangue do organismo. Esse processo aí da hemodiálise acaba deixando a pessoa muito debilitada, é um processo muito desgastante para essas pessoas, tá. E geralmente, essas pessoas elas estão à espera da doação de um rim. Lembrando que a gente pode sobreviver sem um rim, tá certo. Então as pessoas conseguem sobreviver, com um único rim aí, super de boa. Então, continuando aí, né, as doenças do sistema excretor. Eu tenho os famosos, então, cálculos renais, que muitas vezes é causado por questões genéticas, ou de sedentarismo, ou excesso de consumo de sal na dieta, de proteínas, de açúcar, né, que vai acumular aí cristais no meu rim, tá. Esses cálculos renais aí, que é a famosa pedra no rim, né, vai me causar dores muito fortes, além de infecções urinárias, até obstrução do ureter e até uretrite, né. A uretrite é essa inflamação da uretra, né, causada aí por traumas ou mesmo infecções virais e bacterianas, e causa muita dor ao urinar, né, ardor, corrimento de pus e tudo. Eu vou ter também, para a gente fechar aqui, né, a cistite, que é uma inflamação da bexiga que pode atingir a uretra, tá. A cistite é muito mais frequente na mulher do que no homem, tá bom. Por quê? O orifício da uretra feminina está muito mais próxima do ânus, né. Por isso que é importante por isso que a gente sempre fala, né, que as mulheres quando vão se limpar aí, né, quando vão ao banheiro, vão se limpar, tem que sempre se limpar aí, de frente para trás, tá bom? Justamente para a sujeira que às vezes pode estar no ânus, não ir para a uretra, tá certo? Ir para o canal aí, excretor aí ou mesmo genital, tá? E não causar nenhuma inflamação. Essa doença aí tem uma causa incerta, mas fortes indícios indicam que ela pode ser hereditária, infecciosa, alérgica e até mesmo relacionada a doenças autoimunes aí, tá bom? Então, algumas curiosidades aqui, né? A nossa bexiga, aí, a bexiga humana, ela tem uma capacidade de armazenamento de meio litro. Então, é aquela garrafinha de água pequenininha, meio litro, é bastante, né? Pode armazenar até 500 ml. Mas já com 300 ml, a gente já sente vontade de urinar. Por quê? Né? Se ficar lá cheio, o reservatório cheio, isso tem o risco de se romper, tá certo? É uma bexiga, tá? Uma bolsa, digamos assim, né? Então, já com 300 ml, a gente já tem uma vontade de urinar, uma vontade bastante até de urinar, com 300 ml. Justamente para que a gente não chegue ao armazenamento total aí, né? E não rompa isso. A bexiga da mulher, ela tem uma menor capacidade, então ela não consegue armazenar 500 ml, é um pouco menor que isso. Por isso que as mulheres, elas sentem muito mais vontade de urinar, tá bom? Sentem muito mais vontade de ir ao banheiro, porque a nossa capacidade de armazenar urina é muito menor que a dos homens. A bexiga em si, essa estrutura bexiga, ela é uma vantagem evolutiva. Por quê, né? Antigamente, muito antigamente, lá nos primórdios, né, do começo da espécie humana, a gente não podia urinar constantemente por conta dos predadores. Então, se a gente ficasse urinando toda hora, né, os predadores iam sentir nosso cheiro, né? Então, o surgimento da bexiga foi uma vantagem evolutiva para que a gente conseguisse prender, né, conseguisse armazenar essa urina e tentasse fugir o máximo possível aí dos predadores. Isso é bem legal.
Outra curiosidade, né, que como a gente sabe, a urina é eliminada pela uretra, né, a uretra é um canal aí que elimina a urina. E nos homens, tá, a uretra ela tem função tanto no sistema excretor, de eliminar a urina, quanto no sistema reprodutor aí, que é liberar sêmen, tá. E a uretra masculina, ela é maior do que a feminina, tá. A uretra masculina tem mais ou menos 20 centímetros, enquanto a feminina tem mais ou menos 5 centímetros e, né, além disso, a uretra feminina só serve para eliminar a urina. Então a uretra feminina só tem função no sistema excretor. No caso do cálculo renal aí, que foi uma doença que a gente comentou, né, quando a gente começa a liberar esse cristal, ele pode fazer microfissuras na uretra, tudo bem? Fissuras, feridas na uretra, tá? A urina ela é ácida, né? Somada a essas microfissuras que esse cálculo pode causar, né? Isso pode causar muita, muita dor, principalmente nos homens aí em que a uretra é maior, né? Tem seus 20 centímetros, tá? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, a gente fala um pouquinho mais sobre isso na aula ao vivo aí, né? E corrige alguns exercícios sobre esse assunto, tá certo? Então, até a próxima e bons estudos.